E aí galera, professor Andreas na área aqui mais uma vez, povo, pra gente fazer exercício sobre esse conteúdo que é Hidrostática 1, tá? Então uma aula só pra gente praticar, muito importante você praticar isso aqui, porque tem Hidrostática 1, tem Hidrostática 2 e um é consequência do outro. É legal você saber a parte básica, a teoria, certo? Então vem comigo e vamos fazer exercício, só que antes, deixa eu só te lembrar algumas fórmulas e conceitos interessantes que a gente viu. Que é isso aqui, ó. Primeiro conceito é o conceito de densidade. E densidade você sabe que é massa sobre volume, certo? Não só isso, mas sabe também que a densidade nos exercícios, geralmente, ela vem em gramas por centímetro cúbico, povo. Só que no SI é quilograma por metro cúbico, né? Como que eu faço transformar de um para o outro? De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000, exatamente, multiplico por 1000. E se for o contrário, prof? Faz o contrário, que é dividir por 1000. Beleza, então densidade é isso. Lembre-se que são grandezas inversamente proporcionais. No caso, volume e densidade, se aumentar o volume, diminui a densidade. Também tem um conceito de pressão. E pressão é igual a força sobre área. Pressão é igual a força sobre área, geralmente a gente usa para sólidos, tá? Para fluidos, para líquidos no caso, a gente vai usar pressão hidrostática, que é μ vezes G vezes H. Lembra dessa? μ vezes G vezes H. Se eu quiser utilizar o teorema de Stevin, eu vou ter que colocar um ΔP é igual a μ vezes G vezes ΔH. Nada de mais, nada de menos. Falamos sobre, você sabe sobre o teorema de Torricelli, sabe, o teorema não, o experimento de Torricelli, né, que ele fez no nível do mar, colocou mercúrio subiu 76 centímetros, se fosse a água tinha subido 10 metros, olha só que doideira. E sabe também a parte do vasos comunicantes, certo? Sabendo disso, vem comigo e vamos resolver, sem mais delongas, alguns exercícios. Primeiro é esse aqui, ó, que é o 7 do DH. Vou corrigir esse exercício aí com você. 7 do DH, 7 do desenvolvendo, né? Desenvolvendo habilidades. Vamos lá, vamos desenvolver essa habilidade aí. Ó, questão fala. PUC-Rio 2016, um tubo em forma de U, um vaso comunicante. Aberto nos dois extremos e de secção reta constante. Essa informação aberto nos dois extremos é importante, já vou te falar por quê, tá? Seção reta constante tem em seu interior água e gasolina. A gasolina está aqui e a água está embaixo. Como mostrar na figura? Sabendo que a coluna de gasolina à esquerda é de 10 centímetros, qual é a diferença ΔH de altura em centímetros entre as duas colunas? O que ele me dá de dados? Ele dá a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, e a densidade da gasolina, que vale 0,75 gramas por centímetro cúbico. E aqui tá o motivo pelo qual a gasolina fica em cima e a água embaixo? Ah, professor, porque a gasolina é menos densa, né? Pois é. Então ela fica em cima e a água embaixo. Show? Vamos lá então. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou desenhar, né? Para deixar mais bonitinho aqui, eu vou desenhar meu tubo em forma de U. Aqui tem a gasolina. Gasolina vai até aqui mais ou menos. E aqui vai a água. Deixa eu desenhar aqui a água de azul. Por que, professor? Qual que é a cor da água? Eita, que pergunta, hein? Qual que é a cor da água? Tá aí. Fica uma ideia para vocês pesquisarem. Isso é azul, será? Será que é azul? Enfim, beleza. Então eu tenho a gasolina e eu tenho a água aqui. Aqui vale 10 centímetros. E ele quer saber este ΔH aqui. Povo, questão de vaso comunicante, o que você vai fazer? Você vai fazer pontinho. Toda questão de vaso comunicante, meu, é pontinho. Faz um pontinho do lado, faz um pontinho do outro, na mesma altura. Tem que ser na mesma altura, por quê? Porque na mesma altura tem mesma pressão. Então, pontinho 1, pontinho 2. Pressão 1 igual a pressão no ponto 2. E daí vem a importância de ele falar, os dois lados estão abertos. Se os dois lados estão abertos, quer dizer que age pressão atmosférica aqui e aqui. Daí quando eu for jogar aqui, os dois vão se cortar. Beleza. Agora, se liga, pegadinha do Faustão aqui, ó. Se um lado fosse fechado e o outro aberto, daí aqui agiria a pressão atmosférica e aqui não agiria a pressão atmosférica, porque é fechado. Sacou? Daí se colocaria pressão atmosférica de um lado. Daí não tem como cortar.
Aqui vai ter porque os dois lados são abertos. Mas já fica a dica para você para umas questões mais fora da casinha assim. Beleza. Aqui, ó. No ponto 1, quem faz pressão? Essa coluna de gasolina mais o ar. Que o ar, já que tem dos dois lados, nem vou colocar, tá? Então, a pressão da gasosa. Igual. No ponto 2, quem faz pressão? É a água, esta coluna de água aqui, ó. Esta coluna, esse Hzinho de água aí. E se eu descobrir o Hzinho, eu sei o ΔH. Confere? Então, ó, pressão da água, H2O. Show? Tudo bem? Beleza. Agora eu vou abrir as equações. Como que eu calculo pressão em um fluido? Mi vezes G vezes H. Então vamos lá. Mi da gasolina vezes G vezes H da gasolina igual a Mi da água vezes G vezes H da água. Show? Tá. G com G. Tcheco aqui. Fica Mi vezes H, Mi vezes H. Daí ficou suave demais, ficou tranquilo. Vamos lá. O Mi da gasolina é 0,75. Vou fazer aqui do ladinho, ó. 0,75 vezes a altura de gasolina de 10 centímetros. Vou deixar em centímetros, porque isso aqui está em gramas por centímetro cúbico. Então vou deixar tudo em centímetro, não vou transformar nada, certo? Sou como você tá rebelde. Pois é, tô rebelde hoje. O ΔH vira 10 centímetros. Beleza. O Mi da água vale 1. E a altura da água, que é aquele Hzinho lá, é o que eu quero saber, né? Quero saber H. Então, o H vai dar 0,75 vezes 10, que dá 7,5. Povo, 7,5 centímetros. Então, esta altura aqui é de 7,5. Mas o que ele pede? Ele pede o ΔH, ele pede quanto que vale isso aqui, ó. Ah, professor, note que tem resposta ainda, ó, 7,5. Nossa, professor, que questão, hein? Pois é, não é nada demais, você já tá safo nisso aí. Se ele quer esse ΔH, é 10 menos 7,5, que dá 2,5. Então, 2,5 centímetros seria a resposta dessa questão, letra B de Baiacu. Sucesso? Então, qualquer questão de vaso comunicante, você sabe resolver. Como, professor? Faz pontinho. Pontinho de um lado, pontinho do outro, sempre na separação dos líquidos. Faz um pontinho na separação dos líquidos ali, do outro lado faz um pontinho também e acabou. Pressão aqui igual a pressão ali. Por quê? Porque está na mesma altura. Só um detalhe, só para a gente abstrair um pouquinho. Olha só. Se não fosse a mesma pressão, se aqui não fosse a mesma pressão que aqui, o que estaria acontecendo? Se aqui a pressão fosse maior do que aqui. Numa mesma altura, ó, se aqui, deste lado de cá, no ponto 1, a pressão for maior, o que vai acontecer? Pensa aí um pouquinho. Vai acontecer que, se aqui a pressão for maior, tudo tende a ir de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão. Então esse pontinho ele vai descer e o pontinho 2 vai subir. Daí já não seria hidrostática, sacou? Então só pode fazer isso aqui deste jeito porque a gente está estudando hidrostática. Tá tudo em equilíbrio, tudo paradinho, tudo bonitinho. Agora, se estivesse se movendo, não seria assim. Faz sentido? Beleza, prof. Daí, próxima questão. Vamos lá. Essa questão aqui, ó. Olha que legal. Um edifício de 5 andares. Tá, 5 andares. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê o 5? Ah, o 5 é o térreo, deve ser, né? Enfim, 5 andares. Em cada andar tem 3 metros de altura. Foi construído ao lado de um rio. Tá, ao lado de um rio. A água utilizada pelo condomínio é bombeada pelo rio para um reservatório que se encontra no topo do edifício. A caixa d'água, né? Velha caixa d'água lá em cima. Como está mostrado na figura seguinte? Determine... Ei, se liga agora. Olha isso. Olha a sagacidade da questão. Determine a pressão mínima para a bomba d'água elevar a água do rio para o reservatório, considerando que o nível do reservatório esteja sempre a uma altura de 3 metros acima do topo do edifício. Então, qual que é a pressão mínima que a minha bomba d'água precisa fazer? Essa é a pergunta, tá? Beleza. Daí tem o desenho, aqui ó, H, tem 6H, e ele coloca aqui, professor, a altura aqui é 6 horas? Não, né? É 6H. Ei, 6H. Quanto que é o H? 3 metros, certo? Então, a água tem que subir quanto? A água, para entrar na minha caixa d'água, tem que subir 18 metros.
Beleza, prof. Daí a minha pergunta para você é o seguinte, presta atenção. Se eu não usar bomba, eu não quero usar essa bomba aqui. Beleza, professor, não quer usar? Tudo bem, você é uma pessoa livre, não vai usar. Se eu não usar bomba, eu consigo fazer com que a água suba esses 18 metros? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a nível do mar, a pressão atmosférica só consegue sustentar 10 metros de água. Porque 10 metros de água equivale a 1 atm. Fechou? Então, sem bomba nenhuma, só pela pressão atmosférica, ele conseguiria elevar essa água até 10 metros. Só que este prédio, ele quer elevar até quanto? É 6H, né, prof? É, 6H. 6H, 6 vezes 3 dá 18 metros. Ele quer elevar 18 metros. Então, a pressão mínima que essa bomba tem que fazer é de quanto? 18 metros. São quantos ATM? É 1,8 ATM. Fechou? Então, a bomba que tem que fazer esse job, ela vai ter que fazer o job empurrando a água 18 metros. E essa coluna de água de 18 metros equivale a 1,8 ATM. Confere? Então, ó, letra A é a resposta correta. Ó, sem fazer conta, só interpretação. Olha que legal. É a resposta correta para essa questão. E já fica a dica para você. Se você quer colocar a caixa d'água em cima de uma casa ou numa certa altura menor que 10 metros, a pressão atmosférica faz esse job. Agora, para mais que 10 metros, nenhuma bomba de vácuo consegue fazer. Tem que ser uma bomba que empurre a água para ela subir mais que 10 metros. Show? Beleza? Fica a dica aí. Letra A de Andrezinho é a resposta correta. Beleza. Vamos para a próxima questão. E a próxima questão é da UEPB. Ó, galera Paraíba. UEPB. E ela fala o seguinte. Ó. Em 1643. Lá vem a história, né? O físico italiano Evangelista Torricelli realizou sua famosa experiência medindo a pressão atmosférica por meio de uma coluna de mercúrio, tá? Inventando assim o barômetro. Verdade. O que é barômetro? Barômetro é um dispositivo que mede pressão. E como que eu posso medir pressão? Através do experimento Torricelli, perfeito para medir pressão em certos ambientes que eu quiser. Então, a nível do mar, o mercúrio vai subir 76 centímetros. Só que se eu for mais alto, o mercúrio sobe mais ou menos que 76 centímetros. Pergunta, se você subir uma montanha, o mercúrio vai subir mais que 76 centímetros no experimento Torricelli ou menos? Bom, vai subir menos. Por quê? Porque quanto mais alto, menor a pressão. Daí se for nos Países Baixos, tipo Holanda tem lugares lá que são para baixo do nível do mar. Tipo, a altura é tipo -2, sacou? Tá mais fundo que o mar. Ó, então, se você for para esses lugares, daí sim, e fizer o experimento Torricelli, o líquido, o mercúrio, vai subir mais do que 76 centímetros, porque ali a pressão vai ser mais do que 1 atm. Bom, vamos lá. Com base na experiência Torricelli, pode-se afirmar que o maior valor para a altura da coluna de mercúrio foi encontrado aonde? Já te dei a resposta, né? Basicamente, já te dei a resposta. Tá, o maior valor para a altura de mercúrio, né? Maior valor tem que ser maior pressão. Beleza, prof. Vamos lá. Letra A. No Pico do Jabre, ponto culminante do estado da Paraíba, no município de Maturéia. Não, por quê? Quanto mais alto, menor pressão. Beleza. No alto de uma montanha a 1.500 metros de altitude. Não, por quê? Quanto mais alto, menor pressão. Mesmo esquema, os dois estão errados pelo mesmo motivo. No 10º andar de um prédio. De um prédio em construção. Tem que ser em construção. Né? Se for pronto, já dá diferença. Na cidade de Campina Grande. Também não. Por quê? Quanto mais alto, menor pressão. Numa bonita casa de veraneio em João Pessoa, no litoral paraibano. Ó, ponto mais leste das Américas. Pode ser. No alto do Monte Everest. Não, no alto do Monte Everest, inclusive, a coluna de mercúrio vai subir bem pouquinho. E vai subir bem pouquinho porque lá é muito alto. Tipo, 9 km pra cima, 9 km pra cima. A pressão lá é bem baixa. Inclusive, tem tão pouco ar que as pessoas têm muita dificuldade de respirar. Qualquer coisa que você for fazer, olha que doideira. Eu sou montanhista, eu já subi montanhas para cima de 5.000 metros de altitude e,
Passou de 5.000, o que você faz, você cansa. Pode ser escovar os dentes, ó. Tá escovando os dentes lá, você fica... Nossa, peraí. Porque cansa, porque tem pouco ar, sacou? Então, fica a dica pra você. Então, a letra correta seria a letra D. Numa bonita casa de veraneio em João Pessoa, no litoral paraibano. Porque a nível do mar, a coluna de Mercúrio vai ser maior do que mais alto. Fechou? Do que mais alto que o nível do mar. Sucesso? Beleza? É isso, povo. Queria resolver esse exercício com vocês e eu deixo um desafio. Claro, tem que deixar aquele desafio básico aí para vocês quebrar um pouquinho, certo? O desafio é essa questão 3 complementares. Deixo para você. Questão 3 complementares faz. Cara, nada demais, na verdade. Mas dou a dica. Como você vai resolver isso aí? Resolve pela equação da pressão. μGH. Sucesso? Beleza, povo? Então, professor Andreas fica por aqui. Até a próxima. Tchau!